Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Mercado e Companhia. Vamos aos destaques de hoje. A cotação do boi gordo cai quase R$ 9,00 em um único dia e fica abaixo de 280 por arroba em São Paulo, de acordo com o CPEA. Ministério da Agricultura conclui análise de sementes clandestinas e encontra plantas daninhas que não existem no Brasil. Senado aprova projeto de lei que garante a recuperação judicial para produtor rural pessoa física. E você vai ver também que o vice-presidente da República, Milton Mourão, afirmou que a pandemia não afetou a relação entre Brasil e China e disse que a Ásia é o centro do capitalismo da nova era. Você vai ver também que o governo de Santa Catarina liberou R$ 21 milhões para socorrer produtores rurais afetados pela estiagem. Tudo isto nesta edição que já está no ar. O Ministério da Agricultura concluiu a análise de 36 amostras de sementes recebidas de forma não solicitada por brasileiros pelos Correios. Quase metade delas apresenta risco fitossanitário. 2 espécies de plantas identificadas são consideradas daninhas e não existem no Brasil. Uma delas é, inclusive, resistente a herbicidas. As análises concluídas no Laboratório Federal de Defesa Agropecuária, localizado em Goiás, revelaram que 47% das 36 amostras investigadas apresentam risco fitossanitário. Os destaques ficam para a identificação de 2 espécies de plantas consideradas ausentes e quaternárias, pragas inexistentes no Brasil que podem causar danos e ainda se estabelecer no país. Uma delas é considerada daninha em campos de trigo na China e resistente a herbicidas. Outra espécie, identificada em 4 amostras, é considerada daninha nos Estados Unidos e no Canadá e planta invasora no México, Japão, Coreia, Chile e Austrália. Nas análises preliminares divulgadas no início de outubro, o Ministério da Agricultura já havia detectado a presença de ácaros vivos em uma amostra, bactérias em 4 amostras e fungos em 25 amostras. Em 15 amostras, inclusive, nós não conseguimos chegar no resultado da espécie científica, mas chegamos ao nível do gênero. E no gênero, já possui espécies quarentenárias, já é o suficiente para identificar que existe um risco de introdução de pragas que não ocorrem no Brasil naquele material. O que nós já identificamos são pragas que causam dano econômico, causam prejuízo econômico à produção agrícola e justamente com esse cenário, caso elas fossem introduzidas e estabelecidas no Brasil, causaria prejuízo econômico pelo dano que causa à cultura e pela dificuldade de controle químico desses organismos. A suspeita é de que o recebimento destas sementes esteja ligado a uma prática fraudulenta das vendas online, conhecida como brushing. Para melhorar a avaliação dos produtos dentro de uma plataforma, alguns comerciantes registram compras falsas a partir de dados verdadeiros de consumidores. O cliente recebe o produto não encomendado e o responsável pela fraude se passa pelo cliente para avaliar a mercadoria no site de vendas. Nós já recebemos aproximadamente 480 materiais, então nós temos mais ou menos 300 amostras ainda em processamento. 480 materiais e o Ministério da Agricultura reforça as pessoas que, se elas receberem sementes não solicitadas pelo correio ou como brinde em compras na internet, que entreguem o material a uma unidade de defesa agropecuária do Estado. É possível verificar a unidade mais próxima no site do Ministério da Agricultura. Vamos conversar com o Benedito Rosa, que esteve à frente do Ministério da Agricultura durante muitos anos da sua carreira e tem a experiência como comentarista do Canal Rural para analisar esse tema para a gente ao vivo. Como você avalia a entrada dessas sementes clandestinas e que a gente acabou de ver o Ministério dizendo que são plantas inexistentes aqui no país e que podem trazer sérios riscos econômicos à nossa atividade agropecuária? Seja bem-vindo. Boa tarde, Kelly. Boa tarde a todos que nos acompanham no Mercado e Companhia. Eu avalio esse fato com muita preocupação. O assunto sanidade, fitossanidade, é tão importante que foi um dos acordos firmados quando se criou a OMC, o acordo de fitossanitário. O que se temia há alguns anos atrás era a prática de bioterrorismo, a
prática de sabotagem através não só de fungos e bactérias, etc. E isso não afasta a possibilidade de que isso possa estar ocorrendo por iniciativa de algum grupo radical, algum ONG, concorrentes. Eu quero acreditar que não seja isso que esteja ocorrendo e que sim uma prática desleal de comércio, onde se coloca sementes no meio de uma outra mercadoria, por qualquer razão que seja, do ponto de vista comercial. Mas ainda que seja assim, sem uma intenção malévola, a autoridade do Ministério, do governo brasileiro, à frente do Ministério da Agricultura, está tratando com muita seriedade o assunto e precisa mesmo. E mais, é preciso uma ação coordenada com a Polícia Federal, Correios, Alfândega, porque quando ocorre, Kellen, a entrada via normal, pela alfândega, no porto, no aeroporto, o fiscal do Ministério da Agricultura está lá presente. E detectada a presença de plantas que possam introduzir pragas no Brasil ou animais, eles são incinerados. Você vê a seriedade do assunto? Agora vem via comércio, via correio, alguém desprevenidamente solta esse fungo por aí, ele espalha com uma velocidade tremenda, podendo causar prejuízos significativos para a agricultura brasileira. E os concorrentes achariam muito bom, porque o Brasil teria dificuldade para controlar, para não se falar em bloqueio comercial legítimo. O outro país pode, pelas regras da OMC, impedir a entrada de produtos brasileiros que tenham risco de levar essa praga de volta para o país de onde veio ou para outros países. Muito bem, Benedito, seguiremos atentos a tudo isso. Muito obrigada pela sua companhia, abrindo a edição de hoje conosco. Uma boa tarde para você. Boa tarde a todos. Obrigada, Benedito. O Senado aprovou ontem o projeto de lei que altera a lei de falências e permite que o produtor rural pessoa física entre com pedido de recuperação judicial. Antes, a legislação só permitia o pedido de RJ para produtores pessoa jurídica, com comprovação de pelo menos 2 anos de atividade. Vamos ao vivo até Brasília, onde a Paola Cuenca tem mais detalhes. O texto ainda precisa ser sancionado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. Paola, seja bem-vinda. Boa tarde, Kellen. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. É isso mesmo, o presidente Jair Bolsonaro precisa sancionar esse texto para que ele se torne, de fato, uma alteração que conste na Lei Geral de Falências, mas isso deve acontecer nos próximos dias, até porque esse assunto ele é de interesse de muitos empresários, produtores rurais também, que nesse momento da pandemia estão atravessando dificuldades financeiras. Bom, o que foi aprovado pelo Congresso Nacional, Câmara e também pelo Senado agora, é a comprovação, um acerto ali legal a respeito de que os produtores rurais, pessoas físicas, eles têm o direito de pedir a recuperação judicial desde que eles comprovem que já exercem a atividade há pelo menos 2 anos. Esse entendimento de direito de pedido de recuperação judicial já existia no campo do judiciário, porque o Superior Tribunal de Justiça, em novembro de 2018, já tinha formado esse entendimento em um caso que chamou bastante atenção, ficou bem conhecido, ocorrido no estado do Mato Grosso. Então, agora, a lei coloca, de fato, esse direito de pedido de recuperação judicial. Os benefícios trazidos por essa discussão colocada ali no Congresso Nacional é que agora estão definidas as formas para se pedir essa recuperação. O produtor rural pessoa física vai ter que comprovar essa atividade por meio de livro caixa digital, dos registros de obrigações contábeis e um detalhe muito importante, ele também precisa apresentar o balanço patrimonial, algo que não é muito comum que os produtores rurais pessoas físicas façam. Então, se o produtor ele quer estar seguro desse direito de um dia pedir a recuperação judicial, ele precisa começar a fazer o balanço patrimonial entre todas as obrigações contábeis dele. O que ficou definido é que pode-se pedir a recuperação judicial a respeito de dívidas ligadas à atividade agropecuária. Por exemplo, uma compra de terreno não pode entrar essa dívida na recuperação judicial. Os créditos oficiais pegados do governo com recursos controlados também não vão poder entrar. Um ponto que ficou bastante polêmico é a respeito das CPRs, as cédulas de produto rural. Isso porque as CPRs financeiras, quando o produtor recebe o dinheiro, dá o dinheiro em retorno, elas estão dentro do pedido de recuperação judicial. Já as físicas, que são as mais comuns, que o produtor precisa entregar o produto, elas não vão entrar. Apenas nos casos de
exceção, caso fortuito ou de força maior, que ainda precisa ser definido pelo Ministério da Agricultura, quais casos seriam esses, é que então poderia se entrar. Aí a gente tem um conflito muito grande para grande parte dos produtores rurais. Isso porque o retorno também não existe. As tradings, quando pedem recuperação judicial, o produtor ele pode ficar sem receber pelo produto que ele já entregou, mas agora, se o produtor recebeu o dinheiro e pede a recuperação, se ele já combinou entregar ali, por exemplo, uma saca de soja, ele não pode incluir essa dívida na recuperação judicial. Esse é um ponto que causa bastante polêmica. Além disso, aquela recuperação feita de maneira mais rápida, com menos parcelas e menos tempo, a recuperação especial, ficou restrita apenas a produtores, pessoa física, que tenham uma dívida de até R$ 4.800.000, o que, na visão de várias entidades do agro, deve abranger muitos poucos produtores. Mas, de toda forma, é um avanço na legislação para esses produtores rurais, pessoas físicas, que ainda tinham que debater toda essa situação de dificuldade financeira apenas no judiciário. Kellen. Muito obrigada, Paola Cuenca, pelo seu trabalho ao vivo de Brasília. A gente foi ouvir também a avaliação da Associação dos Criadores de Suínos de Mato Grosso e a aprovação do projeto vai beneficiar os criadores de acordo com a Acrimate. Entendemos que ela é muito benéfica para nós suinocultores, atendendo a algumas necessidades nossas do dia a dia, já que antes a lei ela permitia somente a pessoas jurídicas. Hoje, com essa nova lei, pessoa física que atenda às exigências de movimento até de R$ 4.800.000 podem pedir recuperação judicial ou extrajudicial. Na questão extrajudicial é interessante porque ela pode ser pedida a qualquer momento sem intervenção da justiça. Então pode ocorrer acordos entre as duas partes de forma simples e rápida. Ou de forma judicial, onde a justiça interviria, mas agilizando essa questão, liberando o produtor que se enquadre nessa questão, que ele possa continuar trabalhando, pleiteando inclusive novos empréstimos, já que a nova lei permite, mesmo com recuperação judicial ou extrajudicial, permite a possibilidade de adquirir novos empréstimos, desde que a atividade, lógico, seja viável. Muito obrigada. Essa foi a opinião da Acrismate e não Acrimate, como eu falei anteriormente. O Mercado e Companhia também buscou advogados para entender a opinião dos especialistas neste assunto. E alguns afirmam que a medida pode aumentar o risco de mercado, além de gerar uma escassez de financiamento e eventual elevação nas taxas de juros. É importante que a gente fique bastante atento para as consequências que isso trará ao mercado agrícola, principalmente na parte de financiamento da atividade rural. O setor agrícola brasileiro ainda é muito dependente de financiamento, daquele financiamento de custeio. E durante décadas, essa atividade econômica ela foi financiada basicamente por bancos e tradings em troca de penhor e hipoteca de terras detidas por esses produtores rurais, sendo que essas garantias, em caso de inadimplemento, elas eram executadas por esses credores, né? Diante dessa nova realidade, em que um inadimplemento pode ser seguido da propositura de um processo coletivo de insolvência, não podemos ignorar que haverá, por parte desses players, pelo menos, uma sensação de aumento de risco de mercado, né? E no longo prazo, isso pode sim gerar uma redução na oferta de crédito ou a sua concentração em produtores grandes e que possuem um bom rate de crédito, gerando não apenas escassez de financiamento, mas principalmente, no nosso entendimento, um aumento da taxa de juros de uma das principais atividades econômicas do país. Em live realizada hoje pelo Conselho Empresarial Brasil-China, o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, destacou que a China é o principal parceiro comercial do Brasil há uma década e a crise da pandemia não afetou o quadro. Mourão ainda afirmou que o acordo comercial Ásia-Pacífico reforça a região como centro do capitalismo da nova era. A China é nosso maior parceiro comercial há uma década. A crise mundial gerada pela pandemia do Covid-19 não alterou esse quadro. Ao contrário, as autoridades chinesas estimam que a importação de produtos brasileiros baterá recorde neste ano de 2020. Os diferentes setores do governo brasileiro precisam atuar de maneira ordenada em seu engajamento com o governo chinês, comunicando nossas prioridades com clareza e objetividade.
A complementariedade entre as economias de Brasil e China oferece bases sólidas para expandir e diversificar a relação nos mais diferentes setores. Estamos acompanhando com atenção a formação da Parceria Regional Econômica Abrangente, RCEP, na sigla em inglês, que reafirma o papel da Ásia como centro dinâmico do capitalismo em nossa era. Esse movimento de integração regional demonstra o acerto na prioridade conferida pelo governo Bolsonaro à inserção competitiva do Brasil nas cadeias de valor global. Ao longo dos últimos 20 anos, observamos um crescimento exponencial dos vínculos entre nossos países, sustentados por uma complementariedade espontânea que levou nosso agronegócio a atingir patamares incomparáveis de produtividade e tecnologia. No entanto, precisamos agora lançar o olhar para o futuro, de modo a encontrar meios de ampliar e diversificar as relações existentes, criando oportunidades para outros setores da nossa economia e da nossa sociedade. Vamos analisar a fala do vice-presidente da República com o coordenador do INSPER Agro Global, Marcos Yankee, que está ao vivo conosco. Yankee, seja muito bem-vindo. Você ouviu atentamente a fala do Mourão e eu gostaria que você analisasse para a gente quais os caminhos que o governo brasileiro está enxergando na relação Brasil-China. Seja bem-vindo. Olá, Kellen. É um grande prazer estar com você e com os ouvintes lá do Canal Rural, para falar desse tema da Ásia, né, que agora ganha impulso com esse novo mega acordo que foi assinado por 15 países, né? Exatamente, o vice-presidente Hamilton Mourão fez referência a esse acordo e disse, inclusive, que a região é o novo centro do capitalismo da era. Como você avalia isso em termos de oportunidades e desafios para o agronegócio brasileiro? Olha, eu acho que ele está absolutamente correto, né? Porque você lembra que alguns anos atrás, mais ou menos na mesma época do começo lá do RCEP, 8 anos atrás, nós tínhamos a parceria Transpacífico, né? Que era liderada pelos Estados Unidos. E aí, Estados Unidos, México e países da costa do Pacífico das Américas iam se integrar exatamente a esses países asiáticos sem a China, certo? E o que acabou acontecendo? Quando o Trump assumiu, a primeira coisa que ele fez foi sair da parceria Transpacífico, quando ela já estava integralmente negociada e ela perdeu o impulso, né? E agora a gente vê que 15 países da Ásia, que representam 1/3 da população do mundo, e 30% do PIB e 26% do comércio global, se integram no maior acordo que se conhece até hoje, maior até do que a União Europeia, né? E, na verdade, isso nada mais é do que a formalização de vários acordos já existentes, principalmente assinados pela ASEAN, que são os 10 países do sudeste da Ásia. Mas a novidade é que, além de ASEAN, além de Austrália e de Nova Zelândia, pela primeira vez, China, Japão e Coreia participam de um acordo comercial, né? São países que a gente sabe que tradicionalmente tiveram guerras, tiveram grandes problemas de relacionamento, e agora estão juntos nesse acordo, né, com mais 10 países do sudeste da Ásia e mais 2 países da Oceania, né? E isso vai levar a um processo de integração das cadeias de suprimento e de valor entre esses países, vai levar a avanços na área da integração de serviços, de comércio eletrônico, de investimentos, redução de 90% das tarifas a zero, né, desses 15 países. E estamos também falando de uniformização das regras de origem, que permitem, portanto, um grande crescimento do comércio e das cadeias de valor. E é óbvio que a gente tem que estar presente nisso, porque o Brasil hoje é o maior fornecedor de produtos agrícolas para essa região, e particularmente para a China, né? E a gente tem que, de alguma maneira, se integrar também e não perder espaço, já que nesse bloco está a Austrália, está a Nova Zelândia, está a Tailândia, que são concorrentes do Brasil. Muito bem. A fala do vice-presidente da República, Hamilton Mourão, trazendo o acordo comercial no discurso que fez hoje, sinaliza que há uma preocupação do governo brasileiro em colocar o Brasil aí dentro deste contexto para que as oportunidades não sejam perdidas para concorrentes como, por exemplo, a Austrália e Nova Zelândia?
Eu acho que o presidente Mourão tem uma noção exata e precisa da relação que o Brasil tem que ter com a China, que ele vem falando há bastante tempo, né? E é ele que preside a comissão bilateral de alto nível Brasil-China, a parceria estratégica. Agora ele fala sobre esse mega acordo asiático, portanto ele está com a cabeça no lugar, na medida que ele sabe da importância que os países asiáticos têm para o Brasil e particularmente para o agronegócio, certo? Se a gente pegar a Ásia toda, certo? Incluindo esses países, mais o Oriente Médio, mais o sul da Ásia, nós estamos falando de 66% da exportação do agro brasileiro. Portanto, a gente não pode ignorar a importância desses países, inclusive nesse ano lá de pandemia, que foi a região que cresceu o comércio. A gente perdeu o comércio com países ricos, a gente ganhou comércio com países emergentes da Ásia. Então, para nós é importantíssimo melhorar a relação com a China e agora atentar muito para ver que tipo de integração que a gente pode fazer nessa altura desses assuntos todos com esses países que acabam de se integrar, certo? Muito bem. Agora, neste contexto em que o vice-presidente da República fez essa declaração, a gente também observou na imprensa brasileira a repercussão de uma publicação feita pelo deputado Eduardo Bolsonaro em que acusava a China de espionagem na questão do 5G. A Embaixada da China no Brasil repudiou a declaração e a gente acompanhou também um grupo de deputados pedindo que o deputado Eduardo Bolsonaro deixe de representar as relações exteriores dentro lá do Congresso da Câmara. Como isso afeta a relação? Tem algum efeito prático na pauta comercial? Olha, eu acho muito ruim essa declaração, sabe? Porque a China é extremamente relevante para o Brasil como cliente, como investidor, como país com grande crescimento de renda per capita, é a maior classe média emergente do planeta, portanto tem muito a ver com tudo que o Brasil exporta e também com investimentos para o Brasil que podem estar entrando. Então, eu acho que é muito infeliz a gente entrar numa confrontação com a China num momento em que os Estados Unidos elegem o Joe Biden, que vai reatar conversas buscando consenso, buscando acordo com a China. Ele vai ter uma outra postura, ele não vai ser confrontacionista como foi Trump. Então, eu acho que a gente está meio isolado nesse discurso que foi feito pelo Eduardo Bolsonaro, que eu espero que não represente o que o governo de fato pensa. Né? Eu realmente espero que o presidente, que o vice-presidente esteja correto naquilo que ele avalia e que isso seja a posição lá do governo na política externa e na política comercial do agronegócio. Muito bem. Para encerrar, Yankee, muitos dos nossos telespectadores se perguntam se a relação entre Brasil e China não estaria indo para um caminho de subserviência, uma espécie de colonialismo a uma nova maneira, prioritariamente porque a pauta exportadora do Brasil para a China é uma pauta de produtos primários e à medida que a China recupera o rebanho da PSA, há também a percepção de que a demanda por grãos pode aumentar, passando de novo a demandar mais produtos primários e menos industrializados. Como você avalia esse ponto de vista? Eu acho que, para começar, eu acho que produtos primários não são produtos sem indústria, sem tecnologia, como alguns pensam. Para você conseguir produzir soja hoje, ou carne de frango, ou carne bovina, ou açúcar, ou etanol, etc., precisa ter um imenso número de ganhos tecnológicos que a gente tem conseguido aqui em região tropical, né? E, além do mais, certo, é o vetor mais dinâmico hoje. Quer dizer, por que este é o único setor que na pandemia cresceu as exportações? E a gente, esse ano, vai chegar a 103 bilhões de dólares em exportações. Por quê? Porque é exatamente o que o mundo precisa hoje, principalmente esse mundo emergente da Ásia. Quando a China não for mais importante, nós vamos ter o sudeste da Ásia crescendo, o sul da Ásia com a Índia e mesmo a África. É o que a gente sabe fazer bem, é o que a gente tem vantagens competitivas já muito consolidadas, e eu não acho que é um setor atrasado, é um setor altamente dinâmico e altamente concentrado também. São poucos países no mundo hoje que produzem soja, que produzem excedentes de milho, que produzem carne de frango. O Brasil está entre esses países, é o terceiro maior do mundo na pauta agrícola, e, portanto, a gente está em linha com as vantagens comparativas e tem que trabalhar o mercado naqueles países, tem que crescer e tem que aproveitar a retomada que a China vai ter depois da peste suína. Ela vai comprar muito mais soja, deve comprar grandes volumes de milho que não comprava, certo? Tá certo. Pode-se abrir oportunidades nas carnes,
pode saber em algodão, em açúcar, em etanol. Portanto, eu vejo apenas um lado muito positivo dessa relação com a Ásia, tanto com a China como com esses 15 países que se integram agora lá no RCEP. Marcos Bianchi, quero agradecer pela presença ao vivo, pela análise e fica o convite para voltar mais vezes. Uma boa tarde para você. Muito obrigado, Kelly. Estou sempre à disposição de você e dos ouvintes lá do Canal Rural. Muito obrigada. Boa tarde, bom trabalho. Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse canalrural.com.br.